Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Vendramini, profissional especializado em Procurement e Strategic Sourcing, e este é o Procurement Ideas, alavancando valor através de ideias. Sejam bem-vindos a mais um Ideas Cast, no qual a gente usa algum tema para fazer algum tipo de provocação ou fazer algum tipo de análise, seja ela de mercado ou seja ela de processo. Em verdade, esses primeiros Ideas Casts do ano a gente tem usado muito para discutir um tema sobre moedas digitais, ou seja, bitcoins. E a primeira provocação que nós fizemos foi: será que o Bitcoin um dia pode ser usado como uma ferramenta de hedge? Ou seja, será que as empresas podem começar a adotar estratégias de compra de Bitcoin para proteger os seus investimentos contra movimentos inflacionários ou contra movimentos cambiais? Essa foi a provocação. Porque o Bitcoin no começo do ano, lá em fevereiro, quando nós começamos a discutir, começou a desbancar, começou a apontar que poderia ser um investimento que capturaria a desvalorização, principalmente do dólar, que é a principal moeda fiduciária em vários bancos centrais para muitas nações, e por isso dessa provocação, tá bom? Mas antes de entrar no tema, não se esqueça de se inscrever, dar uma força para esse canal para que a gente possa crescer de maneira orgânica dentro da rede. Tá? E da mesma forma, para que o YouTube descubra que nós somos importantes, deixe o seu like, deixe o seu comentário, contribua, porque assim o algoritmo do YouTube poderá entender que este conteúdo é importante, relevante e poderá indicar ele a mais pessoas que, assim como você, buscam informações de qualidade, tá bom? Como de costume também, eu sempre deixo aqui algumas referências para quem quer conhecer mais e ir atrás de referências bibliográficas para ampliar os seus horizontes e ter mais conhecimento. Eu recomendo aqui alguns livros, tá? Então tem 4 opções aqui, sendo 2 em inglês, pois foi onde nasceu o Bitcoin, tem muito material aí relevante sobre a criptomoeda que vocês podem olhar. Mas para quem não tem familiaridade com o idioma, tem 2 boas opções que tem uma avaliação muito boa dentro da Amazon, que vocês podem ver, e vou deixar todos esses livros na descrição do vídeo, tá bom? E dito isso, vamos para nossas análises, tá? Para quem quer ver o que a gente conversou no passado sobre Bitcoin, eu vou deixar aqui aqui em cima no card o link para o último Ideas Cast que nós fizemos, no qual nós avaliamos a última semana de fevereiro e o que esperar da primeira semana de março, tá bom? Então na semana passada, nesse Ideas Cast número 10, nós comentamos sobre a retomada da confiança do consumidor na criptomoeda e que já havia uma certa expectativa com a aprovação do pacote de estímulo do governo norte-americano na casa de 1,9 trilhões de dólares, que houvesse um aumento de liquidez, ou seja, haveria mais papel moeda em circulação na economia norte-americana e global, que por um lado também viria para gerar expectativas sobre inflação. Inflação às vezes é uma meta buscada por bancos centrais para que ocorra um maior estímulo para investimentos e assim pode gerar empregos, pode gerar um crescimento dentro da economia. Mas inflação para o lado do consumidor, para o lado do investidor, não é bom, pois o dinheiro acaba perdendo valor ao longo do tempo. E assim, os investidores buscam alternativas para trazer um certo equilíbrio no longo prazo. Isso era muito feito com o Bitcoin e às vezes pela prata ou ouro, mas o ouro ele não tem se demonstrado muito bom nesse começo de ano. Ele tem demonstrado, na verdade, uma correlação negativa com os ativos especulativos ou outros investimentos de maior risco, como é o próprio caso do Bitcoin, tá bom? Então essa é a primeira recapitulação que a gente está fazendo sobre o que nós avaliamos na semana passada, e agora nós podemos passar para avaliar realmente o que aconteceu dentro dessa última semana. Então quando a gente olha aqui dentro dos últimos 7 dias, aqui eu não vou trazer o dia 8 de março, mas a gente pode ver dentro desse gráfico aqui mensal esse movimento. Então aqui do dia 8 até o final da semana houve um crescimento expressivo da criptomoeda. O que aconteceu entre os dias 8 e 16 de março, a gente consegue ver por esse gráfico, foi um aumento da moeda digital e ela chegou a superar os 61 mil dólares aqui no dia 13 e até conseguiu ficar um pouquinho acima dos 61 mil dólares no dia 14 também. Então o dia 13 foi um dia histórico, foi um marco histórico para a criptomoeda, exatamente porque ela superou essa marca que nunca antes ela tinha ocorrido. Nunca antes a criptomoeda, o Bitcoin, tinha atingido os 61 mil dólares, tá?
E dois pontos podem, um ponto principal pode ajudar a explicar esse movimento, tá? Então, o primeiro foi o anúncio da MicroStrategy, que é um grande player no mercado. Ele adquiriu mais 15 milhões de bitcoins na semana passada. Isso fortaleceu o seu perfil de investimento. E assim, dentro das últimas semanas, eles já compraram na casa de $1 bilhão dentro da criptomoeda, tá bom? E o aumento do Bitcoin também foi observado nas ações mais tradicionais, ou seja, o que aconteceu com o Bitcoin acabou também acontecendo nas ações tradicionais, na Bolsa de Valor norte-americano, que também atingiu algumas marcas históricas. Para quem acompanha o mercado de ações, pôde ver algo parecido, ou seja, aquele bom momento, aquela visão positiva quanto ao pacote de estímulos em gerar um aquecimento na economia, se refletiu tanto no mercado de ações quanto no mercado do Bitcoin, tá? Mas o mesmo não aconteceu, que a gente comentou um pouco, no mercado do ouro e no mercado de tecnologia, que curiosamente estava caminhando passos parecidos com o do Bitcoin, mas quem investiu em tecnologia viu que o Nasdaq acabou até caindo 1%, tá bom? E esse movimento de positivo no Dow Jones até incentivou o próprio Federal Reserve a comprar e aumentar suas posições em ações tradicionais, tá bom? E assim, mercados globais viram esse pacote de estímulos também com bons olhos. Isso atraiu então investidores mais avessos ao risco, que não gostam de comprar risco, a comprarem mais moeda. Então o dólar acabou também se apreciando nessa última semana, na casa assim, 0,32%, mas era um movimento de apreciação que não se via há um bom tempo no mercado. Ou seja, o pacote de estímulos foi até positivo nesse primeiro momento, pois gerou expectativas positivas no mercado como um todo. Essas expectativas foram capturadas no mercado de ações mais tradicionais, menos na parte de tecnologia, e isso influenciou o Bitcoin para atingir essas marcas históricas que nós estamos observando aqui, tá bom? Quando a gente olha então nos últimos 7 dias, ele apresenta essa curva. Então houve essa apreciação, mas ao mesmo tempo a gente vê que quando ele atingiu 61 mil pontos, o mercado achou que foi demais, vamos segurar um pouco aqui a ansiedade, e aí houve um novo processo de reajuste, um novo processo de queda aqui nestas cotações. Então sábado, a apreciação, até sábado, vamos falar assim, a apreciação da criptomoeda chegou na casa de 20,6%, mas no domingo, no dia 14, ao contrário do que a gente via anteriormente, não houve uma sustentação desse preço, então houve esse pequeno ajuste aqui no mercado. E no dia 15 houve uma leve apreciação, mas já veio aí uma forte correção, e é isso que explica essa curva aqui de baixa da moeda. Mas ainda assim a gente vê que a moeda ela continua transacionando em patamares muito elevados para o seu padrão original. Então a gente está vendo que assim nos últimos dias, entre segunda, terça e abrindo hoje, ele está transacionando na casa de 55, entre 54 e 56 mil dólares aí, o que é uma cotação muito forte, muito acima, tá bom? Então a gente viu esse crescimento. O domingo a cotação então chegou nos 60 mil dólares, que é uma queda de 2,1%. Na segunda-feira então já houve um bom momento para a criptomoeda, que ela começou e continuou transacionando acima de 56 mil dólares. E um fato interessante foi observado para essa pequena recuperação aqui no dia 16, tá? Então ele vinha caindo, depois ele viu que ele subiu de novo. Tem um fato interessante que explica um pouco esse crescimento, que foram os comentários num podcast de finanças feito pelo CEO da Visa, o Al Kelly. Ele disse que assim, a Visa esteve ativamente operando em carteiras de Bitcoin para fazer conversões de criptomoeda para moeda fiduciária, para dólares, permitindo então que o Bitcoin fosse aceito em toda a cadeia de processamento da Visa. Tá? Então isso fez com que houvesse um novo estímulo, um novo impulso para esse crescimento que a gente viu aqui nesses últimos dias, que seria na parte de terça, e hoje talvez, quem sabe, a gente continue tendo algum movimento positivo dentro da criptomoeda nessa semana, tá bom? Nas últimas 24 horas foi um período um pouco mais de ajuste, então a gente olha aqui pelo gráfico essa volatilidade que ela cresce dentro do dia, depois cai, e apresentando aqui um ajuste negativo na casa de 0,63%, é praticamente uma estabilidade, em especial olhando o que está sendo a criptomoeda nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tá?
A grosso modo, nos últimos 7 dias, a gente vê uma correção na casa de 1,23% da criptomoeda, tá bom? Se a gente olhar no horizonte maior, nos últimos 30 dias, ainda assim, quem investiu está fazendo um bom retorno. Em 30 dias está tendo um retorno superior aqui a 16% ao mês, o que é sensacional para uma moeda. Se você olhar os últimos Ideascast, eu vou deixar aqui em cima no card o link para o último que a gente fez, você vai ver que houve, na verdade, uma queda nessa apreciação. Por quê? Porque agora a gente já entra numa base comparativa de fevereiro em que ele já começou a atingir níveis históricos. Então agora, o que antes era na casa de 50, 30 e poucos por cento, mais de 30%, já baixamos aqui o ganho no mês já para, entre aspas, modestos, 16%, tá? Então essa é a explicação. Mas ainda assim, a gente vê que a criptomoeda tem apresentado no médio prazo, assim, né, nos últimos 30 dias, uma tendência positiva, uma tendência de crescimento e de apreciação, apesar, obviamente, das correções, apesar dos ajustes que ocorrem no mercado, que é natural, é normal para um mercado como esse do Bitcoin. E onde a gente observa isso de forma mais clara e evidente é quando a gente olha esse gráfico. Então, no período de um mês, o que era superior a 30%, quase 50% de retorno, baixou para 16%. Mas nesse gráfico anual, olha que interessante. Antes, esses números aqui eram na casa de 500%. Nessa semana, a gente já está observando um de 900%. Isso se explica porque há mais ou menos um ano atrás, houve uma fortíssima correção do Bitcoin e ele acabou caindo na casa de 50%. Então foi um movimento muito forte da criptomoeda. E esse movimento, quando a gente compara com hoje, que ele continua subindo, continua tendo uma tendência positiva, leva a esse ganho anual de quase 1000%, que é estratosférico, é algo muito bom, é algo muito interessante e vale muito a pena, tá bom? Então é isso que a gente tem de cotação, essas são as curvas que a gente tem observado. Destaquei aqui algumas notícias que nós não vamos ler hoje, tá bom? Mas que vale a pena porque foram com base nelas que eu consegui trazer esse cenário. Então, tanto no portal do Bitcoin, que eu costumo falar, o portal do Bitcoin é interessante porque ele traz a cotação da moeda em reais. Então, para quem é investidor nacional e usa o Bitcoin para algumas de suas análises em reais, essa plataforma ela é muito boa, sem falar que ela traz algumas informações interessantes, como o valor de abertura, valor máximo, valor mínimo, algo bem interessante para quem gosta de ver gráficos nesse sentido, tá? Então a gente vê que no dia aqui em reais, ela está caindo quase 1%, o criptomoedas, nesse 17 de março, que é o dia que a gente está fazendo a gravação. Notícias mais interessantes aqui em português, eu destaco essa, que o Bitcoin cai $6.000 após bater recorde no final de semana. Outra do próprio portal aqui do Bitcoin, falando sobre a quebra do novo recorde e o Bitcoin superando os $60.000, tá? Então o Bitcoin quebra um novo recorde de preço que supera $60.000, bastante interessante, seria R$333 mil na conversão daquele dia. A notícia do próprio MicroStrategy investindo mais $15 milhões na compra de Bitcoin, aproveitando aquela correção que aconteceu durante a semana para fortalecer ainda mais sua posição. E a última notícia em português interessante que eu vou deixar de destaque, lembrando que todas as notícias estão na descrição do card, vocês não perdem nada, é que Estados Unidos e Canadá encomendam pelo menos 120 mil máquinas de mineração de Bitcoin este ano, tá? Então, assim, o que tem nessa notícia de interessante? Que na onda positiva de tudo isso que a gente falou, da criptomoeda subindo, dos investimentos de grandes empresas como a Tesla, o próprio MicroStrategy e outras empresas como a Apple, Visa, PayPal, Mastercard e tudo mais, na onda de tudo isso, a gente vê também mineradoras de Bitcoin querendo aumentar suas capacidades de mineração, e somente no ano de 2021 houve um crescimento na casa de 17% na demanda por máquinas essas que são feitas tanto nos Estados Unidos, mas principalmente lá na China, lá na Ásia, de onde vem essas máquinas. E quem lidera esses investimentos é a América do Norte. E só com pré-vendas de equipamentos, a gente tem aí uma quantidade superior a 120 mil máquinas só nesse ano, tá? Então isso é bastante interessante, tá bom? Temos de notícias internacionais. Então eu vou deixar aqui em destaque para vocês
a questão das ações das empresas de tecnologia em comparação com o Bitcoin, que é algo interessante para quem gosta e consegue ler em inglês, uma notícia interessante de se ir atrás. Outra notícia interessante falando então sobre o recorde e como o pacote de estímulos do governo norte-americano tem impactado o mercado do Bitcoin, que de novo foi o conteúdo que a gente acabou de discutir aqui, só que em inglês, tá? Essa outra notícia interessante fala sobre que o Bitcoin está revertendo algumas perdas, enquanto essa outra criptomoeda chamada Cardano começa a ganhar momento na Coinbase, que é um software, tá? Então assim, o que eu esqueci de falar foi que junto com o Bitcoin, outras criptomoedas como o Ethereum, Cardano, o Binance Coin, eles também apresentaram os mesmos tipos de crescimentos. E das criptomoedas menos conhecidas, a Cardano é aquela que está trazendo um ganho, foi que teve um salto maior na cotação nessas últimas semanas. Então, para quem gosta e quer conhecer mais sobre outras criptomoedas, vou deixar essa matéria também destacada, tá bom? E a última matéria que eu achei super interessante de trazer para discussão aqui é essa da Fiat, tá bom? Então, assim, o que a Fiat está fazendo? Ela está buscando uma forma de recompensar os donos da versão elétrica do Fiat 500 como um prêmio em criptomoeda chamada Kiricoins. Na verdade, a Kiricoins foi criada por uma empresa chamada Kiri e a empresa mãe da fabricante da Fiat, que geraram essa criptomoeda. E eles querem, assim, recompensar os seus donos pelo seu comportamento de motorista sustentável. Esse é o termo que foi usado no press release soltado pela companhia no dia de ontem, na terça-feira que foi emitido esse comunicado. Então trata-se nada mais do que trata-se de um benefício oferecido pela montadora para que os proprietários possam usar para adquirir produtos ou serviços no sistema de infoentretenimento do carro. Tá? Então o carro ele vem equipado com essa estação multimídia, vamos colocar assim, e dentro dessa estação tem uma carteira digital da Kiricoins, na qual ele pode usar para poder comprar algum tipo de entretenimento, música ou algum outro tipo de aplicativo que está disponível para o usuário do carro do Fiat 500 elétrico. Tá? E outro ponto interessante é que sim, a cada quilômetro percorrido com o veículo, o usuário será premiado com um Kiricoin. E um Kiricoin hoje no mercado tem um valor estimado de 2 centavos de euro. Tá? Então isso é interessante, que quanto mais você usa o carro, mais sustentável você demonstra ser, e a cada quilômetro que você percorre você ganha 2 centavos de euro para poder usar dentro desse ambiente virtual que faz parte do ecossistema do carro. Tá? E além disso, os motoristas com melhor EcoScore, seria a melhor pontuação ecológica, vamos colocar assim, receberão ainda benefícios adicionais, na forma de vouchers de desconto, por exemplo, que pode ser usado para comprar produtos ou serviços numa loja virtual como da Amazon, da Apple, da Netflix, Spotify e Zalando. Tá? Então é interessante essa notícia, eu vou deixar ela aqui anexada para vocês, porque assim, essa foi uma empresa entusiasta nesse setor de sustentabilidade, mas ela pode servir como modelo, como exemplo, como incentivo para outras também fazerem algo parecido ou similar, para incentivar pessoas a terem comportamentos mais sustentáveis. E aí, usando a criptomoeda e a moeda digital como uma forma de trazer um pouco mais de incentivo para que as pessoas possam adotar práticas mais sustentáveis, vamos colocar dessa forma, tá bom? Então assim, de maneira geral, era isso que a gente tinha para conversar no dia de hoje. Em resumo, o que vimos na semana foi uma maior liquidez advinda do pacote então de 1,9 trilhão de dólares dos Estados Unidos e a continuação desse interesse dos agentes corporativos em adquirir Bitcoin, que culminou um novo recorde na cotação, que superando aí os 61 mil dólares. Tá? Outras criptomoedas também pegaram carona nesse momento do Bitcoin e viram seus preços crescendo. Tá? Os rendimentos hoje no horizonte de 24 horas são negativos em 0,63% da criptomoeda. Nos últimos 7 dias também negativo na casa de 1,23%. Nos últimos 30 dias está tendo uma apreciação na casa de 16%.
A gente não comentou, mas no ano de 2021 a alta já acumula 88%, era 90% até semana passada, agora com as correções estamos em 88% alta só neste ano de 2021. E nos últimos 12 meses, como nós vimos no gráfico, a cotação, os ganhos já superam os 900%, estamos na casa de 918%, como nós vimos na cotação, tá bom? Então, como um todo, a gente continua falando que o Bitcoin ele já pode ser considerado como uma excelente ferramenta de preservação de valor e também como uma ferramenta de proteção de riscos, como o hedge, tá? Então, é isso que a gente tem visto, é isso que a gente tem acompanhado dentro dessa criptomoeda e espero que vocês estejam bastante atentos ao que está acontecendo nesse mercado. E se você for investir, invista sempre com cautela, com prudência, para que você tenha não só bons retornos, mas evite aí alguns desastres, em especial nesses momentos que a Bitcoin flutua e acaba tendo aí uma queda, tá bom? Então, se você não é inscrito, de novo, eu peço a sua ajuda, ajuda esse canal. A única ajuda que a gente pede é se inscreva, ative o sininho das notificações, pois assim você será avisado sempre que subir algum novo conteúdo. E se você gosta do canal, dá uma força, deixa o seu like, comenta também se você gostaria de ouvir algum outro tema que não só Bitcoin, ou se você conhece Bitcoin e já transaciona, se tem algo a compartilhar também com toda a comunidade aqui de compradores ou também os investidores que estão vendo esse vídeo, tá? Então deixa o seu like e deixe nos comentários o que você pensa. De novo, lembrando, tem os livros, estão todos na descrição desse vídeo, vocês podem ir lá e adquiri-los diretamente na Amazon, tá bom? E eu agradeço de coração o tempo e a disponibilidade, nos vemos na próxima, fui!